Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do dia 23, né? Trecho
volume 25, trecho 13. 13 de dezembro de 1928. Todas as coisas criadas possuem uma dose de felicidade. Como a privação de Jesus faz ressurgir a vida. Estava fundindo-me no santo querer divino, acompanhando seus atos feitos na criação. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, todas as coisas criadas foram criadas por nós com uma dose de felicidade distinta uma da outra. Assim que cada coisa criada leva ao homem o beijo, o ar felicitante, a felicidade de nossa a vida, o ar felicitante, a vida de nossa felicidade. Mas sabes tu, quem sente descer em seu interior todos os efeitos de nossas tantas felicidades espalhadas na criação, até ficar empapado por elas como uma esponja? Quem vive em nosso querer divino. Nossas felicidades não lhe são estranhas, porque tendo o gosto purificado por nosso fiat e não corrompido pelo querer humano, seu gosto e todos os seus sentidos têm a virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas. E nós sentimos tal felicidade e alegria ao ver quem faz nosso querer ao sentar-se à mesa de nossas felicidades e alimentar-se com tantos bocados distintos por quantas felicidades há nas coisas criadas. Oh, como é bonito ver a criatura feliz. Então, essa primeira parte, do trecho é maravilhoso, escutar Jesus falar sobre a criação e da forma como ele fala com tanto amor, da criação, porque a criação do mundo, o mundo e todas as coisas que estão no mundo, no universo inteiro, só foram criadas por causa do homem, para o homem, Então é para nós, por isso que ele fala que fica muito feliz quando vê a criatura aproveitar e no sentido de reconhecer o Criador através da criação. Porque eu penso que não é só a pessoa gostar da natureza, sabe? Porque gostar da natureza, aproveitar a natureza e ver e aproveitar, e estar feliz porque tem uma árvore em casa, porque, tem tanta gente que gosta, mas muitas pessoas não reconhecem Deus na criação. E ele fala aqui, que cada coisa criada leva um beijo para nós, ou seja, um afeto, que Deus colocou ali. É muita felicidade, a palavra felicidade aqui nesse trecho aparece muitas vezes, então não é à toa. Cada coisa que ele criou, perfeita, porque tudo que Deus criou é perfeito. Cada planta, cada flor com sua cor distinta, como a Aline falou que ela viu hoje. Vários pássaros, cada um de uma forma, de um jeito diferente. Então, existem milhões de pássaros, milhões de árvores diferentes, de espécies de flores diferentes. É só a gente fechar o nosso olho e imaginar, E observar a nossa volta, Para quem mora em cidade pequena, que tem muita natureza à volta, é só parar e observar, O quanto a natureza e na televisão também, Quem não mora tem a televisão que ajuda, a gente viajar um pouco nesse mundo que é tão vasto, É imenso demais, então muita coisa, muita coisa criada por nós, para nossa felicidade. Mas a felicidade de Deus é ver que a pessoa reconhece que veio dele, Igual ele fala aqui, quem vive em nosso querer é que absorve tudo o que está na natureza, todo o amor de Deus que está na natureza, para si como uma esponja, A esponja faz o quê? Ela absorve toda a água, Por exemplo, quando você coloca a esponja perto de um lugar que tem água, ela absorve tudo. Então, somente quem vive na vontade de Deus, com a consciência de que é tudo, consciência de tudo que acontece, o para quê das coisas, o uso das coisas corretas,
né? E não só da criação, né? Da ordem como foi colocada as coisas, né? Como a Aline deu exemplo de o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e, e o homem no seu posto, a mulher no seu posto, os filhos no seu posto, cada um com o seu papel, né? A família, né? Como foi estabelecida na Bíblia por Deus, né? Na Bíblia que eu falo porque foi materializado na Bíblia, né? Foi transcrito na Bíblia a ideia que Deus tem de família, né? A origem, né, da família. É só lembrar da família de Nazaré, né? O pai, a mãe e o filho, né? E os filhos, no caso de nós que temos mais de um filho, né? Então, obedecer essa ordem, né? Gostar dessa ordem, tudo isso que traz felicidade para Deus, porque Ele fala que o que é bom para Ele é ser feliz junto com a criatura. Então, se a criatura não gostar dessa ordem que Deus estabeleceu das coisas, não só da natureza, né? Porque o ser humano, ele tem mania de ver defeito em tudo, como a Aline falou, e é realmente isso mesmo, né? A visão humana das coisas traz aquela ideia de que o que Deus fez não é perfeito, né? Por exemplo, né? A água no seu curso natural, e aí as pessoas vêm fazer casas, como a gente foi falar na outra meditação, né? A desordem, né, das coisas. Então, o ser humano causa a desordem da natureza e depois critica a própria natureza. Por que tem esse rio aqui? Por que isso? Por que aquilo? Mas não respeitou a ordem que Deus colocou, né? Então, as pessoas, por exemplo, os rios, elas restringem o curso dos rios para fazer suas casas, porque tem mais gente, que tem mais coisa, e não respeita a natureza. Então, depois a natureza, ela vem na sua naturalidade, o seu curso natural, quando chove, quando tem muita chuva, enche as casas e as pessoas reclamam e criticam, né? E não sabem voltar, olhar, parar um pouco e falar, não, mas o errado sou eu, né? Então, o ser humano, como a Aline falou, o ser humano tem essa tendência a criticar as coisas, né? Eu quero criar gado. Eu tô aqui falando primeiro dessa questão da natureza, né? Eu quero criar um gado, então eu tenho que devastar tudo que tem para eu criar meu gado, porque eu tenho que plantar aqui o que o gado come. Só que tem o jeito certo de criar o gado, né? Tem até hoje em dia tem já pessoas que criam gado. Esse é um exemplo, né, do que veio na minha cabeça agora. Sem destruir a natureza, usando aquela pastagem natural que tem ali, lógico, melhorando ela, né? Melhorando aquela pastagem natural ali, sem derrubar nenhuma árvore. Eu já vi, eu estudei isso na faculdade, quando eu fui fazer o meu TCC de Direito Ambiental em um tema que é de certificação ambiental. O meu tema da monografia foi esse. Porque eu sempre gostei muito dessa parte da natureza, de conservação da natureza e sempre me atraiu muito, sabe? E eu sempre falo aqui, né? O céu é uma coisa que me encanta demais. Me encanta demais. Só que antes eu contemplava a natureza e sabendo, lógico, que sempre tive essa consciência de que tudo foi criado por Deus, mas não com a magnitude que a gente tem no livro do céu, né? De saber como, quanto amor Deus colocou na natureza, né? Então, na natureza que eu falo no modo geral, né? Da criação de tudo, né? Do céu, da terra, do sol, dos astros, de tudo, né? Tudo tem o seu posto, todo o seu motivo. Uma coisa equilibra a outra, é tudo perfeito demais. Tanto que o ser humano, quando vai estudar, os cientistas, eles falam que é tudo muito perfeito. É tudo muito, cada um no seu posto, né? Então, ser feliz com tudo isso é aceitar tudo que Deus fez, contemplar, agradecer, né, por tudo que Deus fez, ter esse reconhecimento dentro da sua alma ser agradecida e, e, e concordar, né, com toda essa ordem que Deus fez, não colocar defeito, né, nas coisas de Deus. Não colocar defeito e não perguntar, não querer saber o porquê das coisas, no sentido de, mas no sentido de crítica, né?
no sentido de crítica. Então, traz essa felicidade para nós, como ele fala de forma completa aqui, né? Porque a gente tem esse conhecimento, esse discernimento do para que das coisas, de que foi feito para nós, né? A maioria das pessoas não tem o discernimento mínimo sobre nada da criação. Na verdade, a criação passa despercebido da maioria das pessoas. Elas só reclamam que o sol está quente, ou que está chovendo demais, que a roupa não seca. Não sabem parar um minuto e contemplar. Não sabem agradecer que se não tivesse sol, não tinha planta, né? Não tinha plantação, não tinha nada. Não sabem agradecer a chuva, que vem no momento certo, né? O vento. Então também é um pouco para a gente não parar para ficar contemplando a natureza, não é isso que Deus quer, né? Ele quer que a gente tenha essa felicidade que ele está falando aqui de saber gostar, é o que ele fala, ó. Seu gosto e todos os sentidos têm virtude de gostar das felicidades que há nas coisas criadas. Ou seja, você reconhece que isso foi feito para você ser feliz, porque o mundo, se ele não tivesse nada disso, ele era uma terra nua, sem nada, né? Como é um deserto, por exemplo, e até o deserto é usado para equilíbrio do ecossistema, né? Então tudo tem o seu posto. Então essa felicidade que ele fala aqui é desse reconhecimento, né? Da, da perfeição de tudo que Deus fez, né? E é, é, querer tomar proveito disso, né? O tomar proveito é ser agradecido, né? Eu penso que é isso. Aí eu lembrei, né, da meditação que a Aline fez quando ela compara a mãe que põe a mesa do café da manhã para a família com Deus, né, que faz o dia nascer novamente, todos os dias. Se você acordou, né, porque Deus te deixou viver mais um dia, né, e o sol tá lá no mesmo lugar de sempre, e tá tudo em ordem no mesmo lugar de sempre. Então é esse café da manhã que Deus te dá, né? Tudo essa harmonia e esse dia novo é esse café da manhã que Deus está te oferecendo, né? E muitas pessoas nem se levantam para tomar esse café da manhã, ou seja, nem, nem agradecem, nem diz um bom dia para Deus, nem agradece, Senhor, obrigado por mais um dia, né? É só isso que Deus quer, né? Que essa gratidão é verdadeira, genuína, né? Não forçada, né? Não como uma coisa forçada, uma oração forçada, porque eu tenho que fazer uma oração, não. Ele quer o amor da criatura natural, né? De uma forma espontânea mesmo, né? De esse agradecimento, não só com palavras, mas com sentimento de gratidão, né? Eu acho que o sentimento de gratidão, ele tá interior, né? É interior esse sentimento de gratidão. Você não precisa estar aos quatro ventos falando, como a natureza é linda, obrigado, Senhor, aos quatro ventos aí falando. Ele sabe da sua gratidão ou sabe da sua ingratidão, né? Então é uma coisa que, como a Aline sempre fala, nada fica escondido de Deus, né? Então vou terminar de ler o trecho aqui para entender o resto, né? Que é muito importante o que ele fala. Enquanto nisso pensava, Jesus fez silêncio. E eu ouvia o som do harmônio que tocava a capela, né? Uma música. E Jesus prestava atenção para ouvir. E depois acrescentou: Oh, como me sinto feliz, porque este som dá prazer à minha pequena filha de meu querer. E eu, escutando, também tenho prazer, né? Junto com a gente. Como eu disse, ele gosta desse prazer junto com a gente, né? Ele gosta de ver a gente feliz e estar feliz junto. Como é belo fazer-nos felizes juntos. Fazer feliz a quem me ama é a maior de minhas felicidades. E aí eu lembrei agora, né, da Aline falando comigo, né, que ele quer que a gente seja feliz. Então a gente tem que buscar estar próximo dele e corresponder a ele para que a gente não para que a gente não esteja debaixo da espada da justiça, porque ele não quer nos castigar. Ele não quer, a felicidade dele é fazer a gente feliz e ver a gente feliz com ele, né? Junto com ele, não separado dele. Mas ele não quer nos castigar. A maior dor
do coração de Deus é ter que castigar a criatura, né? É como a mãe, né? Quando você vai bater no seu filho, igual eu hoje tive que castigar os meus filhos. Porque eles estavam, assim, muito teimosos. Eu tive que dar uma ciposadinha na perninha de cada um. Por quê? Para eles entenderem a ordem da obediência, que causa muita desordem à desobediência. Então, é a mesma coisa ao ser humano. Deus não queria ter que castigar. Dói no coração de Deus como doeu no meu hoje. O que eu queria, o que toda mãe quer e o que Deus quer também, é que os filhos sejam obedientes, amem o pai e a mãe, obedeçam por causa do amor que tem a mãe, né? Por mais que não queira fazer alguma coisa, alguma tarefa, ou que queiram fazer algo que o pai não quer deixar, que se abstenham, né? Então é isso, a relação de pai e mãe para filho é tão igual a de Deus com nós, para a gente, né? A de Deus com a gente é muito igual a que a gente tem com os nossos filhos e que quem é filho tem com sua mãe. Então, até isso ele deixou, né? Para que a gente chegue a ele, que a gente entenda ele, né? Entender Deus, né? A Aline falou também, né? Jesus falando através dela, né? Que o quanto o filho da divina vontade entende Deus, né? Então, é por isso que a gente tem essa consciência também maior do que os outros, né? A respeito da criação, a respeito dessa ordem das coisas, da família, de tudo, né? De cada um ter seu posto, dessa obediência, a gente tem essa maior consciência, por isso que a gente absorve tudo e tem essa felicidade maior do que os outros, né? Porque a gente entende Deus, a gente está contemplando Deus de pertinho, né? Aí a Luísa fala que não, que a maior felicidade dela é Jesus, né? E aí ele fala, certamente, para ti a maior felicidade sou eu, porque contenho a fonte, o princípio de todas as alegrias e felicidades, ou seja, tudo vem de Deus, né? Mas gozo ao dar-te as pequenas felicidades. E assim como as sinto e as gozo, eu quero que as sinta e as goze tudo junto, né? Ele quer sempre a criatura junto com ele, em harmonia, em entendendo, né, o que ele faz e concordando e ficando feliz com o que ele faz, por estar entendendo, né? A gente só é feliz com Deus quando a gente entende o que ele faz, porque se você não procura entender os motivos, você não tem a felicidade, porque você vai estar sempre questionando Deus, né? Então pensava em mim, se Jesus goza tanto quando eu gozo das tantas felicidades que espalhou na criação, por que então me aflige tanto e me torna infeliz? Até sentir que não tivesse vida sem ele, e me sentindo sem vida, todas as felicidades se perdem, a vida em minha pobre alma? E Jesus acrescentou: minha filha, se tu soubesses para que servem minhas privações, tu te sentes sem vida privada de mim, te sentes morta. No entanto, sobre aquela dor e daquela morte, vem formada minha nova vida. Ou seja, é a mesma coisa para a gente, né? A gente morre para a nossa vontade humana, para poder nascer a vida divina em nós. Então, vem formada nessa morte da nossa vontade humana, vem nascer a vontade divina, vem formada a vida nova, que é a vida divina. E traz nova vida, e esta nova vida te traz novas manifestações da vida da minha divina vontade. Né? Como ele tá falando, que ele falou para Luísa, né? Que ele falou para Luísa, que ele falou para Aline, né? Que a Luísa, ela estando privada, Jesus estava no interior dela, formando a vida divina. Então, no momento que ele saía, ele manifestava de novo as verdades, né? Então, por isso que ele fala, ó, esta vida traz as novas manifestações da vida da minha divina vontade. Então, o caminho é morte da vontade humana, vida divina que nasce. Da vida divina nascem as manifestações. Porque quando a gente tem a vida divina, a gente tem um entendimento claro, as luzes claras da vida, da vontade divina. Né? Eu entendi isso, que é essa chavezinha. Morte da vontade humana, nascimento da vida divina. Através da vida divina em nós, que é Jesus morando em nós,
a divina vontade nasce através das manifestações de Jesus, que é o livro do céu. Né? E a gente consegue compreender através da morte da nossa vontade humana. Né? Então, eu vou ler de novo para eu poder assimilar. Te sentes morta. No entanto, sobre aquela morte e daquela morte, sobre aquela dor e aquela morte, porque dói, né? A vontade humana morrer dói. Daquela dor e daquela morte. Peraí que eu me perdi aqui. No trecho, peraí. Isso. Vem formada a minha nova vida, ou seja, nasce a vida divina. E esta nova vida traz as novas manifestações da minha divina vontade. Porque sendo tua pena divina, é isso que eu achei interessante a hora que falou, sendo a sua pena, ou seja, a pena de morrer pela nossa vontade humana, pena divina, que foi Deus que quis, assim, ou Deus que ordenou, Deus que permitiu você, que quis que você, foi trazida por Deus, foi dada por Deus a morte da nossa vontade humana, né? Tem a virtude de te fazer sentir a morte, mas sem morrer, né? É aquilo que foi falado num trecho, né? Que Jesus falou num trecho, que a vida divina faz para nós a morte do, em vida, como que é? Deixa eu tentar lembrar. A vida divina faz a gente morrer, faz o que a morte natural ia fazer com o nosso corpo, né? Faz a nossa alma, acho que agora eu consegui lembrar, faz para nossa alma aquilo que a morte natural ia fazer com o nosso corpo, ou seja, você morre em vida, como a Ruth falou, né? Ela falou que aquela Ruth anterior morreu, então viveu a vida divina nela e ela viveu novamente, mas em espírito, né? A alma dela não foi morta e enterrada, né? Então é isso que ele está falando, que morre sem morrer, né? Ou seja, você morre para a sua vontade humana para nascer para a vida divina, para a vontade divina. Então por isso que ele fala aqui, vou ler de novo, ó. Esta nova vida, porque sendo tua pena divina, é a privação dela, que tem a virtude de te fazer sentir a morte, mas sem morrer. Tem a virtude de fazer surgir de novo a minha própria vida, com o encanto das minhas verdades, né? Ou seja, a vida que nasce nela é através das verdades da divina vontade, né? A vida divina, a divina vontade, na verdade, manifestada a Luísa, traz essa vida nova, renovada, né? Morre a Luísa antiga, morre as vontades humanas que ela tinha, todos os mimimis e todas as coisas, e, e ela nasce novamente na vida divina, né? Morte sem morrer, né? É muito interessante esse trecho, nossa. Quer ver? A dor da minha privação prepara o lugar para a minha nova vida e prepara a tua alma para ouvir e compreender as importantes verdades sobre o meu Fiat. E é aqui que é aquele que a Aline estava falando, né? Que se a Luísa ela não ficasse privada de Jesus, ela com certeza não conseguiria estar preparada, como Jesus falou aqui, para ouvir as verdades. Né? Ele preparou a alma dela para compreender, ouvir e compreender as importantes verdades sobre o Fiat, porque são coisas muito grandes, profundas. E se ela ficasse abismada no ser divino, que é Jesus, que ele tem esse encanto, né? Traz para todo mundo que testemunha a visão de Jesus, conta que ele é um ser iluminado, lindíssimo, que a gente fica encantada, abismada. Então a gente fica nesse sentimento de nada, de um nada assim que só cai no choro, só cai de felicidade, né? Assim, como que a gente pode colocar em palavras assim, é a visão que traz uma certa paralisia, né? Vamos dizer assim, porque você fica só contemplando, você quer só contemplar e não concentra em outra coisa. Eu imagino que seja isso, né? A gente nunca viu Jesus pessoalmente, nunca ouviu. E até nisso eu acho que
Jesus, ele preparou muito, muito certo, né, as coisas, porque você imagina, Luísa, ela precisava ter a visão de Jesus sensível, né, ver ele, ouvir ele, para fundamentar a missão dela como sendo divina, como sendo vinda do céu diretamente, né? Precisava ter essa afirmação para as pessoas entenderem que veio do céu, né? Ela precisava ver, ele precisava ter esse selo, né, de que veio de Deus, de que veio de Deus mesmo, né? E todos os sinais externos que Jesus deixou transparecer nela foram esse selo de confirmação de que não é dela, de que essas palavras não é dela, de que esse livro não foi ela que escreveu, que foi ela, a mão dela escreveu, mas todas as palavras foram ditadas pelo próprio Deus, por Jesus, a palavra, o verbo divino, né? Então, para nós não tem essa necessidade, né? Porque ele quer de nós total concentração nos escritos, né? No entendimento, em ouvir, falar, compreender, meditar e transmitir, né? Porque se a gente tivesse a visão de Jesus, talvez a gente não conseguisse entender nada, como a Aline falou, né? Para nós também. Então, o seu plano é perfeito, né? Aí ele continua. Se eu não te privasse frequentemente de mim, não terias tido as novas surpresas do teu Jesus, seus tantos ensinamentos. Não viu você mesma que depois que esteve privada de mim e acreditava que tudo havia terminado para você, minha vida ressurgia de novo em você, e todo o amor e festividade punha-me a dar-te as minhas lições? Então eu lembrei de um outro trecho que Jesus fala que a privação para Luísa fazia aumentar o amor dela e a esperança dela dele voltar, e o amor duplicava, triplicava, porque quando você tem alguém que você ama e você está privada dessa pessoa, você sofre de amor, né? O seu amor aumenta, porque a pessoa não está aqui. Quando você está vendo a pessoa, um filho, por exemplo, que vai embora, né, para outra cidade, igual a minha filha, que não mora comigo, o filho da Aline, que não mora com ela não deixou de amar, pelo contrário, ela ama ainda mais o filho, e eu da mesma forma. Eu amo ainda mais a minha filha hoje, porque ela não está perto de mim, eu não posso olhar para ela a todo momento que eu quero, né? Quando eu quero ver, eu tenho que ligar de vídeo, né? Então, o amor aumenta, né? Então, é isso que ele faz com ela também, né? Então, aí, toda vez que ele priva ela, quando ele sai para manifestar aquelas verdades novamente, porque aí ela não vai estar tão deslumbrada com ele, né? Ela vai ter tido privada e a mente dela tá vazia, né? De todo esse apego, né? Vamos dizer assim. Então ela está preparada, como ele falou, a privação prepara a alma. Aí ele continua falando assim: então, quando eu te privo de mim, eu me escondo em você, dentro de você, e preparo o trabalho para te dar, e minha nova vida para ressurgir. Assim também é com a gente, né? A gente sabe que ele está dentro de nós, a gente está o tempo todo unido com Jesus, como a Aline falou, né? A gente não desconecta dele. Então, a gente sabe, tem a consciência de que ele está dentro de nós. Assim como ele falava que saía de dentro de Luísa, né? Ele continua falando assim: também eu sofri a pena da morte. E aqui ele vai comparar, né? Eu achei incrível essa parte. Ele vai comparar a morte dele, né? Também eu sofri a pena da morte, para fazer ressurgir na pena de minha morte todas as criaturas. A morte sofrida em ordem divina, ou seja, ele morreu fisicamente, mas foi uma morte desejada, planejada pela divina vontade. Aí ele fala, né? A morte sofrida em ordem divina e para cumprir a divina vontade produz a vida divina. Incrível, né? Para fazer que esta vida divina a pudessem receber todas as criaturas. Então, ele já estava preparando o fiat da santificação, da vida divina em nós, na redenção.
tudo é uma coisa conectada com a outra, criação, redenção e santificação, né? Como se ele deixasse um fio para puxar a outra, né? Muito incrível, o plano de Deus é muito perfeito, né? Muito perfeito, todas as coisas de Deus são perfeitas, se a gente souber olhar, se a gente souber enxergar, né? Então ele falou que a morte dele, como foi para cumprir a vida divina, produz a vida divina, para fazer que essa vida divina a gente pudesse receber ela, né? E além disso, depois de que eu sofri tantas mortes, né, interiores, né, que a gente sabe que ele sofreu tantas mortes interiores, quis morrer verdadeiramente. Quantos bens não produziu a minha redenção? Nossa, se a gente for parar para pensar nessa pergunta dele aqui, quantos bens não produziu a minha redenção? Produziu a vida nossa, né? Porque a gente estava morto, a nossa alma estava morta, cheia de pecado, como se diz, não tinha solução mais para a humanidade. E ele veio redimir a humanidade, ou seja, ele permitiu que a gente pudesse continuar vivendo e ainda abrir o céu para as nossas almas, né? O que seria de nós sem a redenção? Seríamos nada, a terra não existiria mais. Pode-se dizer que a minha ressurreição, então ele morreu e ressuscitou, né? Tá? Com a ressurreição dele que nasceu toda essa vida, né? Pode-se dizer que com a minha ressurreição ressurgiram todos os bens da minha redenção. E a gente fica até com um nó no cérebro, né, quando lê isso aqui. Ressurgiram todos os bens da minha redenção. Que a palavra ressurgiu dá a impressão de que surgiu e depois surgiu de novo, né? Ressurgiu. Então fez surgir todos os bens da redenção. E com ela ressurgiram todos os bens das criaturas. Ou seja, né, na verdade faz sentido, porque Deus tinha dado os bens, a humanidade rejeita, vamos imaginar assim, né, antes da redenção, a humanidade rejeita todos os bens, porque ninguém estava cumprindo nada do que Deus tinha planejado, né? A humanidade estava em pecado e aí veio a redenção e fez ressurgir novamente todos esses bens, né? Colocou todos os bens à nossa disposição, né? De novo, né? Então, não é o que Jesus fala, né? Eles estão disponíveis os bens. Não significa que ele te redimiu, que ele nos redimiu todo o gênero humano, que você está salvo automaticamente. Você tem que ir lá buscar esses bens. Você tem que se dispor da sua vida, né? Morrer para a sua vida humana e viver a vida divina para ir lá buscar esses bens, para ser redimido, né? Então, a sua parte em relação a Deus é muito pequena, né? Você tem que só largar de mão do mundo e da sua vida, do pecado, se limpar para receber os bens, né? Como aquela criança que, igual hoje, meu filho queria almoçar todo sujo, não tinha condição dele almoçar todo sujo, que ele estava brincando. Falei, não, primeiro você vai lá, o almoço está aqui. Assim Jesus fez, o almoço está aqui, a redenção está aqui, então vai lá se limpar primeiro, toma banho e depois você vem almoçar. Tá aqui, é seu. É a mesma coisa que ele está falando. A salvação é sua, tá aqui. Eu consegui isso de novo do Pai para você. Só que você tem que ir lá e se lavar no meu sangue. É incrível, né? A gente falando, parece que nem acredita. Tanto amor, tanta bondade de Deus. Meu Deus, a gente fica assim, né? Que trecho incrível, né? Aí ele fala, e com ela ressurgiu todos os bens das criaturas e a sua própria vida, ou seja, ele deu a vida de novo para nós. Por isso, seja atenta e deixe-me fazer. Seja atenta e deixe-me fazer, ou seja, deixe-me trabalhar, né? Não fique reclamando da privação, porque a privação é necessária. Amém, Fiat.